Entendo que cada um tem seus motivos, mas tem que assistir a aula. Eu vou tem que assistir e entender os detalhes. Fala de teorema da função intrínseca. Tá? É fundamental a teorema. Assistam as 10, 20 vezes até aprender e entender aquilo lá. Tá? E hoje a gente vai dar sequência das coisas que a gente está falando. Nós vamos continuar falando de derivadas, mas um caso um pouquinho diferente de derivadas, que são chamadas derivada direcional. Então, a primeira coisa, qual que é o objetivo de estudar essas chamadas derivadas direcionais? Essas derivadas direcionais, num certo sentido, elas vão generalizar os conceitos que nós temos das derivadas parciais. Tudo bem? Então, observe uma coisa. Nós já vimos que se z é uma função que depende de x e y, tá? Esses dois números aqui, a derivada de f com respeito a x, calculada com x0 são 0, e a derivada parcial de f com respeito a y, calculada com x0 são 0, são números, não é? Só que esses números, eles representam taxas de variação da função f, não é isso? Taxas de variação da função f, uma hora na direção x e outra hora na direção quê? Y. Ok? Nós já sabemos isso. Mas, quando eu falo de derivada direcional, é uma derivada que tenta generalizar isso aqui para uma direção qualquer. Porque o que nós temos aqui, gente, observe bem isso. O que nós temos aqui, ó, se eu tenho um ponto x0 e y0, digamos que essa f aqui seja uma distribuição de temperatura aqui do quadro. O que significa isso? Em cada bolsa tem uma temperatura diferente. Ok? Então, o que significa isso daqui? Esse número? É a taxa de variação da temperatura neste ponto, em qual direção? Na direção x. Ó, na direção x. E o que significa este número? É a taxa de variação da temperatura neste ponto, em qual direção? Y. Ok? Ou seja, nas direções canônicas. Mas, o que nós queremos hoje não é olhar taxas de variação na direção x e na direção y. Nós queremos a taxa de variação dessa função nesse ponto, mas numa direção qualquer. Tudo bem? Então, num certo sentido, a derivada que nós vamos estudar hoje generaliza essas derivadas. Tá? Generaliza essas duas taxas. Tá? É claro que isso aqui vai ser um vetor, digamos, de coordenadas A e B. Ele que vai dar a direção que nós queremos a taxa de variação da função. Tá? Agora, observe o seguinte. Nós vamos considerar uma função f de duas variáveis definida em algum subconjunto de R2, assumindo valores em R. Tá? Acho que é pensando nisso aí. E eu escolho um ponto x0, y0 no domínio dessa função. Tá? E além disso, eu escolho um vetor, que eu vou chamar de 1, que tenha componentes A e B. Só que eu gostaria inicialmente de pedir que este vetor fosse unitário. O
que significa o vetor ser unitário? A norma dele tem que ser quanto? 1. Não é? Então eu gostaria que a norma euclidiana deste vetor fosse 1. Tá? Então, o que está se passando aqui? Observe bem. Você tem a F, vou desenhar o gráfico da F aqui. Você tem a F. Isso aqui representa a F. Tá? E você tem um ponto aqui, ó. Este ponto aqui é o quê? X0, Y0. Bem? E aqui está. Vocês poderiam me perguntar, onde que eu visualizo o conjunto A? Eu estou vindo da função, ó. Pode ser o conjunto A. Aí. Esse aqui é o A. Ok? Agora, observe o seguinte. A imagem, eu vou chamar de f de x0 e y0, a imagem desse ponto pela f. Então, este ponto aqui, ó, é o f de x0 e y0. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse vetor 1. Este vetor 1, ele nos dá o quê? Uma direção. Não é verdade? Nos dá uma direção. Então, suponha que o vetor 1 esteja aplicado aqui no ponto x0 e y0. Eu vou aplicar o vetor neste ponto, certo? Daí ele vai me dar uma direção. Tá? Agora, observe bem. Se eu tenho um ponto e tenho uma direção, eu posso escrever a equação da reta que passa por este ponto e tem essa direção. A direção é do vetor 1. Não é verdade? Como que fica a equação da reta que passa por este ponto e tem esta direção? A gente já sabe isso. Como é que é? X é x0 mais AT e y é quem? y0 mais quem? Mais BT. Ok? Então, um ponto qualquer dessa reta aqui, ó. Quais são as coordenadas dele? x0 mais AT, ok? E y0 mais quem? Mais BT. Aí. E, consequentemente, a imagem deste ponto na F vai ser isso aqui. Ó. Eu vou chamar, vou denotar por F de x0 mais AT, y0 mais quem? Mais B. Tá? Vocês entenderam o desenho? Ou não? Entenderam? Basicamente, o que eu fiz? Só para recapitular. Imaginei o gráfico de uma função f de duas variáveis. Escolha um ponto do domínio. A partir deste ponto, eu aplico uma direção. Ok? Aplico uma direção. Tá? O pessoal do fundo está enxergando isso aqui? Ó, aplico uma direção. A direção é quem? É 1. Então, o que está se passando aqui é o seguinte. Ó. Você tem o ponto x0, y0, e aqui você tem a direção 1. Se eu tenho um ponto e uma direção, eu consigo determinar uma reta, não é verdade? A reta que passa por este ponto x0 e y0 tem a direção do vetor 1. Tá? Então, qualquer ponto que estiver nessa reta, ele vai ter essa cara aqui, x0 mais AT, y0 mais T, mais PT. Eu gostaria, por uma questão de cuidado também, eu gostaria de que os valores de T aqui fizessem com que todos os pontos da reta estivessem contidos, estivessem dentro de A. Tá? Só por uma questão, para ser um pouquinho mais cuidadoso. Certo? Muito bem. Agora, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Este desenho,
ele é extremamente parecido com o desenho que nós fazíamos no cálculo. Por exemplo, olha aqui. Você tem uma função cujo comportamento é este. Tá? Eu tenho um ponto x0 aqui. A imagem dele pela função é quem? F de quem? De x0. Ok? Pego um outro ponto aqui, que é x0 mais h. E a imagem dele é quem? F de x0 mais h. Aí a gente fazia a seguinte pergunta: qual que é a taxa de variação dessa função ao passar do ponto x0 para o ponto x0 mais h? Ela que variava aqui sobre o que variava aqui. Pensa na velocidade média. Isso aqui é um exemplo. Imagina que aqui fosse uma régua, certo? No instante 1, eu estou na posição 20 na estrada, no quilômetro 20. No instante 2,5, eu estou na posição 29, certo? Qual que é a taxa de variação? Qual que é a velocidade média? É o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto para percorrer, não é assim? Ou seja, a taxa de variação média aqui, ó, é f de x0 mais h menos f de x0 sobre quem? Sobre h. Essa é a taxa de variação média aqui da função f ao sair deste ponto e passar para este, não é verdade? Agora, isso aqui é análogo. Vocês concordam? Esse desenho aqui é um análogo daquele ali, não é verdade? Aí eu faço a mesma pergunta para vocês. Qual é a taxa de variação média dessa função ao sair deste ponto e passar para este e nesta direção aqui? Como é que eu faço isso? Vocês têm ideia? Eu pego essa medida, é análogo, não é? O que eu fazia aqui? Eu pegava essa medida e dividia por essa, não é assim? E agora, o que eu tenho que fazer? Pego essa medida aqui, ó, e divido por quê? Por essa aqui, ok? Então, observe bem isso que eu vou dizer. Essa medida aqui é quanto, gente? Quanto que é essa medida? É f de x0 mais at, y0 mais dt, menos f de x0, y0, sobre, isso aqui representa essa medida, sobre t. Até um exercício para vocês. Se vocês calcularem a distância desse ponto até esse, dá módulo de t. Usando a fórmula lá da raiz, certo? Dá módulo de t. Calcular a distância deste ponto até este. Então, este número representa a taxa de variação média da função f ao sair deste ponto e passar para este, em mais uma direção específica. Qual que é a direção? Direção 1. Então, isso daqui a gente pode denotar da seguinte forma: eu posso escrever que isso aqui é uma taxa de variação média. Aí. Mas é uma taxa de uma direção. Certo? Ó, em qual direção? Na direção 1. Ok? Agora eu pergunto para vocês: o que acontece quando t tende a zero? O que acontece quando t tende a zero nessa taxa? O limite disso aqui, quando t tende a zero, recebe um nome. É chamado de derivada direcional da função f, calculada no ponto x0 e y0 e na direção do vetor o quê? Do vetor 1. Tá? Então, isso nasce uma definição.
o limite, nós vamos denotar esse limite da seguinte forma: derivada de f na direção 1 calculada no ponto x0 y0, que é o limite de f de x0 mais AP, y0 mais dt, menos f de x0 y0 sobre t, quando t tende a zero. O limite quando existe e é finito, denomina-se derivada direcional da função f calculada no ponto x0 y0 e na direção do vetor unitário 1 de coordenadas aí. Então a derivada direcional é um número, é um limite, certo? A derivada direcional é um limite. É o limite da taxa de variação média da função numa dada direção, quando t vai para zero, certo? Essa é a derivada direcional. Agora, observe uma coisa. Essa notação ela pode variar, viu? Notação. Tem livros que denotam dessa forma: derivada direcional de f no ponto x0 y0 na direção de 1, também pode ser denotada assim, ó, derivada de f na direção 1 calculada no ponto x0 y0. Ó, a maioria dos livros de cálculo abordam essa notação, tá? Não há problema algum, tudo bem? Mas o que precisa ficar claro é o seguinte: isso daqui é uma taxa de variação instantânea, mas é uma taxa numa dada direção, você estipula a direção. Então, num certo sentido, isso aqui generaliza as derivadas parciais de primeira ordem, que as derivadas parciais de primeira ordem eram taxas de variação ou na direção x ou na direção y. Agora, você tem liberdade para calcular a taxa na direção que você quiser. Tá claro? Agora, uma observação extremamente importante aqui é o seguinte: eu vou escolher este vetor U aqui como sendo o vetor canônico I. Tá? Observe bem. Vetor canônico I tem coordenadas 1 e 0. E o vetor canônico J tem coordenadas 0 e 1. Ok? Eu gostaria de calcular a derivada direcional dessa função na direção canônica I. Tá? Então, como é que fica? A derivada, primeiro, a derivada de f na direção I e no ponto x0, y0. Como é que fica isso aqui? Quem é o valor de A? 1. Quem é o valor de B? 0. Porque A e B que aparecem aqui na definição são as coordenadas do vetor, não é? Do vetor que dá a direção da taxa, certo? Então, como é que fica? O A é 1 e o B é 0. Então fica o limite, quando t tende a 0, de f de x0 mais t, y0, menos f de x0, y0, sobre t. O que é isso que apareceu? Quem sabe dizer o que é isso que apareceu? Olha, pá, o que é isso? Muito bem. Isso daqui não é
exatamente a definição da derivada de f em relação a x? Só que na definição que a gente estudou, ao invés de t era o quê? Era h. Então isso daqui é exatamente a derivada parcial de f com respeito a x calculada no ponto x0 e y0. Em outras palavras, o que eu acabei de mostrar para vocês? Que essa derivada é um caso particular desta. Escolhendo a direção canônica aí. Agora vocês já sabem como que aparece a derivada em relação a isso. O que eu tenho que fazer? Escolher a direção J, não é? Então se eu escolho, segunda observação, vamos fazer de cá. Então, se eu escolho a direção J, então segundo, a derivada direcional de f no ponto x0 e y0 na direção J. Por definição, como é que fica? É o limite, quando t tende a zero, de f de x0, agora o a é zero. y0 mais t, menos f de x0 e y0, sobre t. E o que é isso? É a derivada com respeito a quem? A y. Então isso aqui é a derivada parcial de f com respeito a y, calculada no ponto x0 e y0. Moral da história. Qual que é a moral da história? Que as derivadas parciais, tanto com respeito a x como com respeito a y, são casos particulares da derivada direcional. Essa derivada é uma derivada mais ampla. Ela generaliza a outra derivada. Certo? Alguma dúvida? Agora, observe o seguinte. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou considerar a função f de xy dada por x² mais y². E nós queremos, eu vou considerar um vetor U de coordenadas 1 e 2. E nós queremos calcular a derivada de f no ponto 1 e 1 e na direção do vetor U. Como é que faz isso? Em outras palavras, nós queremos a taxa de variação dessa função neste ponto e nessa direção. Certo? Então, o que está se passando aqui é o seguinte, ó. Você tem o ponto 1 e 1. Eu quero a taxa de variação dessa função neste ponto, mas não mais na direção x e na direção y. Na direção do vetor 1 e 2. Certo? Então, nessa direção. Uma boa forma de interpretar isso aqui é pensar, às vezes, fisicamente. Suponha que isso aqui, ó, suponha que essa função, ela te dê em cada ponto aqui, ó, do quadro, ela te dá a temperatura do ponto. Por exemplo, qual que é a temperatura do ponto 1 e 1? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, dá quanto? 2. Qual que é a temperatura no ponto 2 e 2? 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? Em cada ponto você tem uma temperatura diferente. Aí eu estou aqui, ó, estou parado neste ponto. Eu quero saber qual é a taxa de variação da temperatura neste ponto e nesta direção. Certo? Quero saber como que é o crescimento ou o decrescimento da temperatura. Ó, é como se eu estivesse neste ponto 1 e 1, é como se fosse aqui, ó. Eu estou aqui. E a direção é essa. Certo?
Eu quero saber como que a temperatura se comporta nessa direção. Quantos graus Celsius por minuto essa temperatura está crescendo nesse ponto. Certo? Então, como é que faz isso? A única ferramenta que nós temos para calcular a unidade direcional é quem? A definição. Certo? Só que a gente precisa preocupar com uma coisa. A direção, por enquanto, a direção precisa ser unitária. Este vetor tem que ser unitário. E se a gente parar para olhar com bastante cuidado, este vetor não é unitário. Como que eu sei que ele não é unitário? Quando que o vetor é unitário? Quando a norma. Se você calcular a norma deste vetor, observe isso aqui, gente. Se você calcular a norma deste vetor, quem que é a norma do vetor? É raiz quadrada de 1 quadrado mais 2 quadrado. Este vetor não é unitário, porque a norma dele não é única. Certo? E para a gente, por enquanto, para a gente aplicar essa definição, eu estou pedindo que o vetor seja unitário. Tá? Mas é fácil resolver esse problema. Como é que a gente faz? Eu quero um vetor unitário que tenha a mesma direção e o mesmo sentido deste daqui. Como é que faz isso? É só multiplicar este vetor pelo inverso da norma dele. E aí você ganha um outro vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido deste daqui, só que a norma dele é quanto? É 1. Então, o vetor que eu vou trabalhar vai ser este daqui, ó. Vou chamar de V, que é 1 sobre a norma de 1, multiplicado por quem? Pelo vetor 1. Isso aqui fica 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Agora, vamos recordar a geometria analítica. Qual que é a diferença que este vetor tem para este? Este daqui tem a mesma direção e o mesmo sentido deste. A única diferença é que o tamanho desse aqui é 1 e esse não é 1. Tudo bem? Então é com este vetor que eu vou trabalhar. Com este. Isso aqui na definição é o A, isso aqui é quem? É o B. Ok? Então o que eu vou ter que calcular? Vou ter que calcular essa razão. Depois eu aplico por limite. Então, o que é F? O meu x0 é quanto, gente? 1. O meu y0 é 1. Então é F de 1 mais A vezes T. Certo? A gente pode fazer, deixa eu dar uma sugestão para vocês. Deixa eu substituir o A e o B no final. Por uma razão. Para você não ter que ficar arrastando frações aqui, tá? Substitui o A e o B no final. 1 mais BT menos F de 1 e 1. Vou calcular isso aqui. Como é que calcula isso? Estou calculando este numerador aqui. Ok? Como é que calcula isso aqui? Isso aqui passa a substituir na função. Como é que vai ficar? 1 mais AP ao quadrado mais 1 mais BT ao quadrado. Aqui você substitui também. Dá 2. Menos 2. Agora eu tenho que desenvolver isso aqui. É bem melhor substituir o A e o B no final. Tá? Bem melhor. Então como é que vai ficar aqui? É 1 mais 2AT mais A quadrado T quadrado. Todo mundo lembra disso, né? Mais 1 mais 2BT mais B
quadrado menos 2. Agora eu simplifico. Ok? Ó, aqui dá 2 com menos 2 cancela. Enxergar? Agora eu posso colocar t quadrado em evidência. E o t também. Então aqui vai ficar t que multiplica 2a. Na verdade eu posso pôr 2t, né? 2t que multiplica a mais b. Esse é isso. Daí eu escrevo este com este. E posso colocar quem mais em evidência? T quadrado mais t quadrado que multiplica a quadrado mais b quadrado. Enxergar aqui. Agora eu substituo a e b. Ok? E vai ficar muito mais fácil. Porque, olha só, quanto que dá a mais b? Vamos fazer um cantinho aqui. Quanto que dá a mais b? Como é que soma isso aqui? A mais b é 1 sobre raiz de 5, mais 2 sobre raiz de 5, dá quanto? Isso, 3 sobre raiz de 5. Agora, isso aqui eu preciso fazer na conta? Vamos ver se alguém responde para a gente. Preciso ou não? O que vocês acham? Preciso? O que vocês acham? Não preciso por uma razão. O vetor não é unitário. Como que você calcula a norma dele? A norma dele é calculada assim. Ok? Mas se ele é unitário, eu elevo ambos os membros ao quadrado. Quanto que é a ao quadrado mais b ao quadrado? É sempre igual a quanto? A 1. Então eu não preciso perder tempo de substituir o a e o b aqui, porque eu sei que isso aqui vai dar 1. Tá? Então isso aqui é 1. Tá? Agora eu posso começar a calcular o limite. Tá? E a quadrado mais b quadrado é 1. Logo, a derivada de f no ponto 1 e 1 e na direção 1 é o limite quando t tende a 0 dessa expressão aqui. Como é que vai ficar aqui, gente? Ó, 2t vezes 3 raiz de 5. Vai ficar 6t sobre raiz de 5. Não é? Limite de 6t sobre raiz de 5. Mais quanto, gente? Mais t quadrado, dividido por quem? Por t. Entenderam o que eu fiz? Ou seja, o cálculo da derivada direcional se reduz ao cálculo de um limite de uma função de uma variável. Tá? Como que eu calculo esse limite? Posso dividir todo mundo por t ou colocar t em evidência? Se eu coloco t em evidência, esse limite pode ser escrito da seguinte forma. Isso aqui vai ser assim, ó. Limite quando t tende a 0. Como é que vai ficar aqui? Ó? T multiplica 6 sobre raiz de 5 mais t sobre t. Aí. Como t tende a 0, eu posso fazer isso? Não posso? Agora aplico o limite. Com t tendendo a 0, isso aqui vai para 0. Quanto vale o limite? 6 sobre raiz de 5. Pergunta: o que significa esse número? A derivada direcional é um número. Mas a pergunta: o que significa esse número? É a taxa, vamos voltar aqui. É a taxa de variação dessa função neste ponto
e nesta direção. Tudo bem? O significado do número é a taxa de variação desta função neste ponto e nesta direção. O vetor te dá a direção da taxa. Tudo bem, gente? Concorda, gente? Agora, observe uma outra coisa. Se eu mudasse a direção, mudaria aquele valor? Claro. Mudaria. Por quê? Porque, veja bem, a direção aqui é decisiva para o cálculo da derivada. Tá? É decisiva. Mas é fundamental vocês pensarem o seguinte, que nós estamos calculando derivadas agora, não mais na direção x e na direção y. Nós estamos calculando derivadas em uma direção qualquer. Só que nós estamos exigindo que a direção seja unitária, o vetor seja unitário. Tá? Vamos fazer outro caso. Pô, gente, eu acho que eu paguei no lugar errado. Eu paguei no lugar errado. Aí, Claudio, pode chamar a atenção. Oi? Olha, vamos fazer um outro caso. Considere essa função f de xy definida como x cubo sobre x quadrado mais y quadrado se xy for diferente de 0, 0 e 0. Essa função aqui já é de casa, né? Essa função já é de casa. Né? Já apareceu várias vezes aqui isso. Né? Eu gostaria de calcular a derivada de f no ponto 0, 0 na direção em que u é um vetor qualquer agora. Qualquer. Unitário. Qualquer um. Ok? Como é que faz isso? Por enquanto, qual é o instrumento que nós temos para calcular a derivada direcional? É a definição, não é? Então eu vou escrever o que significa isso aqui. Certo? Vou escrever o que significa isso. Então, a derivada de f calculada na origem e na direção de qualquer vetor que seja unitário. Isso aqui, por definição, é o limite quando t tende a 0. Como é que fica aqui, gente? De f x0 é 0 e y0 é 0. Ok? Então vai ficar at dt menos f de 0, 0 sobre quem? Sobre quem? Quando t tende a 0. Concorda, gente? Agora eu vou calcular essa razão aqui, para depois aplicar o limite. Tá? Mas aqui é fácil de calcular. Já vou calcular direto o limite. Tá? Ou vocês podem calcular separado, não tem problema nenhum. Posso fazer isso aqui, ó. O que é f? Igual eu fiz no outro, tá? t dt menos f de 0, 0. Aí. Quanto que dá isso aqui? Quanto vale isso? Substituo o x por quem? Por AT e o y por quem? Por dt. Então, A ao cubo, T ao cubo, sobre
ao cubo t ao cubo sobre a quadrado t quadrado mais t quadrado menos zero. Por que eu indiquei esse zero? Para enfatizar que o f de 0, 0 é quanto, gente? Zero. Ok? Agora eu vou calcular isso aqui. Posso dividir todo mundo por quanto? Posso simplificar isso aqui, não posso? Posso dividir todo mundo por a quadrado. Não, dividir todo mundo por t quadrado. Primeiro observe uma coisa, ó. Isso aqui pode ser escrito assim. Quanto vale isso aqui, gente, dentro do parênteses? 1. Por quê? Porque o vetor é unitário. Se o vetor é unitário, a quadrado mais b quadrado sempre vale 1. Ok? E com isso, simplifico este com este. Quanto sobra? A ao cubo t. Aí. Melhorou bem, não melhorou? A ao cubo. Portanto, a derivada de f calculada na origem e na direção de 1 é o limite, quando t tende a 0, de a ao cubo t sobre t. Olha como ficou fácil esse limite. Posso simplificar? Quanto dá esse limite? Ao cubo. O que significa isso? Isso significa o seguinte, que esta função, ela tem derivada na origem em qualquer direção. Isso é muito importante. Ela tem derivada na origem em qualquer direção. Vamos supor que o vetor aqui, ó, fosse 1 e 0. Ou seja, o vetor canônico I. Quanto seria o valor da derivada direcional na direção 1 e 0? Seria o que aqui, ó? 1 ao cubo. Tudo bem? Em qualquer direção. O que eu acabei de mostrar para vocês é que esta derivada direcional na origem depende exclusivamente de qual componente do vetor? Da componente A. Não depende da componente B. Desde que o vetor não seja o quê? Unitário. Tá certo? Oi. Qual? Este? É da definição. Que eu calculei isso aqui separado. Eu calculei isso aqui para depois calcular o limite. Tá? Tudo bem, gente? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês com uma coisa. O cálculo da derivada direcional pode se tornar muito complicado, dependendo da natureza da função. Vocês concordam? Por quê? Porque até agora nós estamos calculando a derivada direcional usando o quê? A definição. Só que a definição é um limite. Certo? E dependendo da função que eu tenho aqui, calcular o limite pode ser muito complicado. Então a gente precisa já começar a pensar numa estratégia de calcular a derivada direcional sem usar a definição. Tá? Mas antes disso, como fica a definição da derivada direcional para uma função de n variáveis? Observe bem isso aqui. Seja f agora uma função definida no subconjunto de Rn, assumindo valores em R. Vou fazer a mesma coisa, mas para uma função de n variáveis. Escolha um ponto aqui no domínio. Antes nós escolhemos qual ponto? Era x0 e y0, não é? Agora eu vou chamar de x. Escolha um ponto x no domínio, mas cuidado, esse x agora tem quantas coordenadas?
N. Certo? Escolha um vetor unitário. Escolha um vetor em Rn, de tal forma que a norma dele seja 1. Tá? Então, como é que fica a derivada direcional? Mesma coisa. A derivada de f calculada no ponto x e na direção 1. Fica até mais bonito, fica mais compacto a notação. Não é? Isso aqui vai ser o limite de f de x mais t1 menos f de x sobre t, quando t tende a quem? A zero. Exatamente a generalização que nós construímos para o caso de equivalência. Tá? Então, esse limite aqui, quando existe f' é chamado de derivada da função f, calculada no ponto x0 e na direção 1. Tá? Mas agora, tem uma questão que ninguém perguntou. Vocês deveriam ter perguntado isso. Todo bate-papo que nós fizemos até agora, eu fiz uma consideração. Que este vetor fosse o quê? Unitário. Mas vocês, como pessoas críticas, vocês deveriam questionar e falar assim, por quê? E se eu quiser teimar e contra o sistema e dizer que ele é não unitário? O que eu ganho com isso? O que eu perco? A diferença muito Tá? de direção. Vamos discutir isso com mais cuidado. Primeira coisa, se você gera isso aqui, é a generalização da derivada direcional, por causa da equivalência. Você se gera? Agora, a observação caso o vetor U seja não unitário. O que nós ganhamos com isso? Ó, isso aqui é uma pergunta importante, viu? E geralmente eu não vejo a resposta dela nos livros de cálculo. Tá? Eu acho uma pergunta importante quando você estuda a derivada direcional. Tá? Porque qualquer livro de cálculo que você pega, você vê a definição. Derivada direcional é um limite e a direção precisa ser unitária. Mas por quê? E se não for unitário? Se não for unitário? O que a gente ganha ou o que a gente perde com isso? Tá? Então, caso o vetor não seja unitário. Então, observe o seguinte. Este vetor aqui, ele é unitário. Se alguém duvidar, é só calcular a norma dele. Vai dar conta. Vai dar 1. Mas se você pegar este vetor aqui, por exemplo, ele não é unitário. A norma dele não é 1. Ok? Mas este vetor, ele pode ser escrito como um múltiplo de algum outro, que aqui no caso é 1 e 3. Não é verdade? Para eu construir este vetor, basta eu pegar este e multiplicar por quanto? Por 2. Ok? Então, observe o seguinte. Se o vetor não é unitário, isso implica que vai existir uma constante alfa, não nula, né? Tal que o vetor 1 seja igual a alfa v. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha o meu v. Então vamos supor que o vetor 1 se escreve como um múltiplo de algum vetor v. Em outras palavras, o 1 não pode ser o quê? Unitário. Então eu vou calcular a derivada da função f num ponto x na direção de u. Só que eu sei que u é quem?
Eu sei que U não é unitário, ok? Então vou calcular isso. Então, a derivada de f na direção alfa v no ponto x. Quem é alfa v? É 1. Ok? Onde que eu vou ter que substituir o alfa v aqui? Nessa definição? Vou ter que substituir aqui no 1, não é verdade? Então isso aqui é o limite. Isso aqui é tão importante que pode ser uma pergunta da prova. De f de x mais quem? Alfa v multiplicado por t. T vezes alfa v, né? T vezes alfa v menos f de x sobre t. Muito bem. Está claro isso? Mas esse limite, vê se vocês concordam, ele pode ser escrito assim: limite, quando t tende a zero, de f de x mais alfa t Mudou alguma coisa? Mudou, né? Vamos lá, gente. O que mudou? O que mudou? Apareceu um alfa ali a mais, não apareceu? Apareceu um alfa a mais. O correto seria, para equilibrar isso aqui, ó, eu dividi por alfa, não dividi? O correto seria fazer o quê? Com um parêntese aqui, ou colocar o alfa aqui fora, não é? Porque se eu dividir, eu tenho que multiplicar para fazer o quê? Para equilibrar, não é verdade? Então, o correto seria isso. Agora sim, começa a fazer mais sentido, ó. Porque este alfa eu posso cancelar com isso. Ok? E aí eu volto à estrutura natural. Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês com este limite. O que é esse limite? Quem acertar ganha uma coisa. O que é esse limite? Esquece o alfa. Olha para este limite. E olha para isso aqui, ó. Este limite aqui é a derivada da direção U. Vou dar uma dica. Aí o objeto que aparece aqui, multiplicando U, tem que aparecer dividindo aqui. Certo? Aqui, o objeto que está multiplicando V aparece aqui embaixo. Então, isso aqui é derivado em qual direção? V. Esse alfa vezes T é um número, como se fosse esse T, certo? É um número. Ó, é um número multiplicado pelo vetor quê? V. Então, este limite é a derivada da função f em qual direção? Na direção V. Só que tem um alfa multiplicando aqui. Então, é alfa que multiplica a derivada direcional de f, calculada no ponto x e na direção v. Moral da história. Qual que é a moral da história? Hein? Qual que é a moral? E isso, ó. Quando eu vou fazer um cálculo da derivada direcional e não esquento cabeça se o vetor U é unitário ou não, se ele não for unitário, a derivada
vai depender linearmente de alfa. Vai ter que ser multiplicado por este fator alfa. Agora, quando o vetor é unitário, este alfa é quanto? É 1. Não tem drama. Por isso que os livros de cálculo fazem a opção de não ter aborrecimento e escolher que o alfa é 1. Essa é a explicação. Essa é a explicação. Extremamente simples. Basta olhar a definição. Certo? Porque, ó, se o vetor 1 for unitário, esse alfa é 1. Aí aqui, ó, você não tem drama nenhum. Agora, se ele não for unitário, a derivada vai ter que ser multiplicada por esse fator alfa. Naquela direção qualquer. Que não necessariamente é unitário. Isso. Tá? Agora, como é que é? Sim, sim. Agora, uma questão importante. Aqui é vídeo. Uma questão importante. Essa derivada direcional, a existência dela está condicionada à existência de um limite. Porque, por definição, ela é um limite. E se o limite existe e é finito, então ela existe. Tá? Toma cuidado com isso. Uma outra coisa que eu ia falar, fugiu, depois a hora que eu lembrar, eu falo para vocês. Tá? Muito bem. Tá facinho, né? Ó, então, é um vetor, tá? É um vetor que dá a direção, tá? Muito bem. Outra observação. Essa observação, se eu não estiver enganado, acho que já é período passado ou retrasado, essa observação caiu na prova. Tá? Eu já tinha chamado a atenção do pessoal, estuda a teoria. Não vem da prova querendo fazer conta. Na prova de derivadas a coisa vai ser diferente, não é só continha. Né? Então, essa observação aqui simplesinha caiu na prova. Tá? Olha só, vamos considerar uma função f definida em algum aberto de R2. Tá? Vamos pedir que essa f, vamos escolher um ponto x0 e y0 em A. Um vetor U de coordenadas A e B, unitário. E além de tudo isso, eu vou pedir diferenciabilidade da f. Vou pedir que ela seja diferenciável em A. Tá? E f diferenciável em A. Ok? Vou definir uma função. Olhe para essa função que eu vou definir. Seja a função g de t definida por f de x0 mais at, y0 mais bt. Por que essa função depende só de t? Por quê? Porque x0 e y0 é conhecido. Ó, x0 e y0 é conhecido. A e B é conhecido. Então isso daqui vai depender apenas de quem? Apenas de T. Tudo bem? Vai depender apenas de T. Quem é a derivada da G para T igual a zero? Vamos escrever isso. Quem é a derivada?
Isso aqui é o limite, por definição, lá do cálculo 1, de g de t menos g de 0 sobre t, quando t tende a quem? A 0. Ok? Isso aí é cálculo 1, gente, tem que saber. Tem que ter. Só que observe uma coisa. Observe uma coisa. Quem é g de t? Preste bem atenção nisso aqui, hein? G de t está bem definido. Então, isso aqui é o limite, quando t tende a 0, de f de x0 mais at, y0 mais bt. Isso aqui é g de t. O que é g de 0? Põe t igual a 0 aqui. Quanto que dá? F de x0, y0. Sobre quanto? Sobre t. Mas isso daqui é exatamente quem? A derivada direcional. Isso aqui é exatamente a derivada de f na direção 1 calculada no ponto x0 e y0. Mas por outro lado, ó, agora que o papo vai ficar aqui no tipo lado. Por outro lado, para eu calcular essa derivada, eu posso usar a regra da cadeia. Porque eu tenho uma função de duas variáveis, uma f de uv ou f de xy, e x e y dependem de quem? De t. Então, por outro lado, eu posso usar a regra da cadeia. Então, g' de 0, como é que fica? Como é que fica? Regra da cadeia é a derivada de f com respeito a x, calculado em qual ponto? Neste ponto, quando t é 0. O que sobra? x0, y0. Vezes a derivada desta função em relação a t. Quanto dá? Quanto dá? A. Mais a derivada de f com respeito a y, calculada no ponto x0 e y0, vezes quem? Vezes t. Mas isso aqui ainda pode ser escrito assim. É a derivada de f com respeito a x no ponto x0 e y0, derivada de f com respeito a y no ponto x0 e y0. O que eu estou querendo mostrar aqui é que isso aqui é um produto escalar entre dois vetores. O primeiro é o vetor que contém as derivadas o quê? Parciais. E o segundo vetor é o vetor que contém as coordenadas de qual vetor? Do 1. Não é? Então, isso aqui pode ser escrito como produto interno deste vetor com este. Aí. Este vezes este, mais este vezes este. Ok? Gente, olha o quadro. Aqui é o auge da aula. Este vetor recebe o nome de gradiente da função f calculado no ponto x0 e y0. Então está entrando um personagem novo na história. Então isso daqui é um produto interno do gradiente da função do ponto x0 e y0, que vai ser denotado dessa forma. Esse triângulo aqui se chama nápula, tá? Esse triângulo invertido. Isso aqui é o gradiente da função. O que você, por definição, o que é o gradiente de uma função? É o vetor que contém as derivadas parciais de primeira ordem, certo? E você tem que exigir que a função tenha derivadas parciais de primeira ordem, tá? Então aqui é o gradiente com o vetor. Só que antes eu tinha mostrado, então
observação. Isso daqui também pode ser denotado dessa maneira aqui, ó. Grade de f no ponto x0, y0 é o gradiente de f no ponto x0, y0. Aí, apareceu um personagem novo. Então, conclusão dessa observação. Qual que é a conclusão? Você já sabe. Qual que é a conclusão? Portanto, a derivada da g no ponto zero era a derivada direcional. Mas a derivada da g no ponto zero é o produto interno do gradiente com o vetor 1. Então, o que eu acabei de mostrar? Que a derivada de f na direção 1 no ponto x0, y0 é um produto interno entre dois vetores, entre o gradiente e o vetor 1. Moral da história: uma maneira mais fácil de calcular a derivada direcional. Uma maneira mais fácil. Sem apelar para a definição. E olha como que as coisas nasceram naturalmente. Né? Naturalmente as coisas foram assim, não é? Não foi, professor? Estava chovendo uma água ali, mesma coisa, né? Brotou. Sempre. Gente, vamos fazer um exemplo? Aí a gente continua mais. Tá? Olha só. Aí, isso aqui foi uma questão da prova. E só teve um aluno que fez. Crítico, né? Hã? Ó, exemplo. Gente, qual foi aquele primeiro exemplo? Como é que era? Vamos lá, gente, segura a emoção. A função era x² mais y². Como é que era o vetor? 1 e 2. E a gente queria a derivada no ponto 1, não é? Nessa direção. Ó, derivada de 1 no ponto da f no ponto 1 e na direção 1. Observe o seguinte: a gente teve ideia do trabalho. Vamos dizer trabalho, a gente não foi tão simples calcular isso aqui pela definição. Tá? Mas agora a coisa flui mais rápido. Para eu calcular isso aqui, eu preciso do gradiente dessa função e preciso do vetor 1. Só que esse vetor continua tendo que ser o quê? Unitário. Eu estava conversando com a Patrícia. Qual que é o vetor unitário que tem a mesma direção e o mesmo sentido desse daqui? A gente já sabe. É só calcular a norma desse daqui e multiplicar ele pelo inverso da norma. Não é? Então, o vetor vai ser o quê? O vetor 1 que eu vou trabalhar é 1 sobre raiz de 5. De quem? 2 sobre raiz de 5. Tudo bem, gente? Preciso calcular esse personagem novo aí. Como que eu calculo o gradiente de uma função?
Ele é um vetor. Amanhã eu vou falar mais desse vetor. Ele é um vetor que é calculado a partir das derivadas parciais da função. Certo? Então, o gradiente da função f num ponto qualquer é a derivada parcial de f com respeito a x, derivada parcial de f com respeito a quem? A y. Mas a derivada com respeito a x é quanto? 2x. Estou calculando o gradiente em um ponto qualquer. E a derivada com respeito a y? 2y. Pronto. Em particular, o gradiente do ponto 1 em 1 a gente já sabe quanto vale. 2 e 2. Então já tenho esse objeto. E tenho este. Então, a derivada de f na direção 1, calculada no ponto 1 em 1, é um produto escalar, um produto interno de qual vetor? Do gradiente 2 e 2. Em qual vetor, gente? 1 raio. Eu vou fazer o seguinte. Vocês importam eu chamar esse aqui de V. E o U é o unitário que tem a mesma direção no sentido de V. Tá? Agora, se vocês não quiserem, também pode manter. Tá? Deixa que vocês entendam que ele é unitário. Tá? O outro aqui é 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Gente, olha como que as coisas vão ficar fáceis aqui. Como que eu calculo o produto interno? Este vezes este mais este vezes este. Então vai ser 2 sobre raiz de 5 mais 4 sobre raiz de 5. Isso aqui é quanto? 6 sobre raiz de 5. Eu fiz questão de fazer o mesmo exemplo para vocês verem que é a mesma coisa. Só que com um pequeno detalhe, né? O que é mais fácil? Ou seja, a moral da história aqui é que a derivada direcional ela é calculada a partir de um produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor que dá a direção. Certo? Só um minutinho. Oi? Não entendi. Nesse caso, eu tivesse só o vetor B, sem deixar de detalhe. Aí eu tenho que colocar algo como um valor para isso. Então, essa definição ela foi construída para o unitário. Isso aqui que nós fizemos vale para o unitário. Pode falar, Se eu não quisesse um unitário, eu vou ficar no finalzinho. Isso, Aí tem esse drama. É bem mais fácil, não é? Então, essa é a relação que existe entre a derivada direcional e o gradiente de uma função. Amanhã a gente continua a aula, tá?